minha fala terapêutica de hoje é sobre a culpa feminina. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o canal New Me. A culpa é uma sensação extremamente frequente que atrapalha muito o nosso bem-estar emocional. É muito raro encontrar pessoas que não são afetadas por essa sensação que nos atinge de várias maneiras e sempre está pronta a estragar nossas experiências de felicidade. Esta fala terapêutica tem o objetivo de gerar uma reflexão que nos dê a chance de compreender melhor por que nos sentimos tão culpadas e, a partir disso, oportunizar a possibilidade de vivermos com uma diminuição desse prejuízo emocional que a culpa nos causa. Eu vou pedir licença para os homens e voltar esta fala terapêutica para as mulheres, porque eu reconheço que a culpa é um substantivo feminino. Muita gente fala que os homens não são afeitos à terapia, e eu sei que há um elemento de verdade nisso. Porém, eu não sei explicar a razão, mas na clínica eu sempre atendi e atendo muitos homens em terapia individual. Talvez porque em terapia de casal muitos mitos se desconstruam e os homens acabem dizendo para os outros homens, informando que terapia também é coisa de homem. Mas hoje vou falar para as mulheres, porque por mais que a culpa seja uma sensação que também permeia o universo masculino, não há nenhuma sombra de dúvidas para mim de que as mulheres sentem infinitamente mais culpa do que os homens. O endereço da culpa é o feminino. Então vamos entender a culpa como sensação psíquica? Em parâmetros de funcionalidade, a culpa é útil. Ela tem a finalidade de provocar autoavaliação. Ela produz um limite e nos faz pensar se aquilo que fizemos é adequado ou não. Ou seja, ela funciona como uma fronteira. Não é dessa culpa funcional que eu quero falar, porque a ausência dessa culpa é um péssimo sintoma. Quero falar da culpa que se apropria de nós e nos impede de saborear com liberdade as boas coisas da vida. A culpa é um peso, gera sensação real de peso no corpo. Há pelo menos 2 pesquisas científicas que conseguiram demonstrar que a culpa aumenta a sensação simbólica de peso corporal. Há outro elemento sobre a culpa que eu acho fundamental de ser mencionado nesta fala. Eu nunca atendi uma pessoa num quadro de depressão que não tivesse um grande relato de culpa. Eu nunca atendi uma pessoa que se dissesse deprimida sem carregar esse peso grande de culpa. Então, é muito provável que a culpa exacerbada possa perfeitamente se deteriorar no adoecimento depressivo. A culpa também nos paralisa. Quando nos sentimos culpados, temos a tendência a parar, a ficarmos estáticos. E ruminar perguntas como: por que eu não fiz de outro jeito? Por que eu não percebi? Por que eu não achei outro jeito melhor de fazer? Por que eu não agi a tempo? E por aí vai. Eu acho que a culpa nos paralisa porque talvez nós nos defendamos da ideia de fazer outra coisa para não ter o mesmo sentimento ruim se fracassarmos de novo. A culpa, então, nos ocupa. Tipo, eu não vou fazer nada agora porque estou ocupada, sentindo culpa. Mas minha proposta nesta fala terapêutica, como eu disse, é alcançar a compreensão da culpa feminina. Então vou fazer algumas considerações menos conceituais e mais práticas, baseadas na minha experiência clínica atendendo mulheres. Por que as mulheres se sentem tão culpadas? Eu tenho uma hipótese. Eu acho que a cultura do patriarcado é extremamente injusta com as mulheres. Na divisão de tarefas, historicamente, a mulher ficou na função de lidar com o subjetivo não remunerado
e o homem com o concreto monetarizado. Então, o que ocorria? Qualquer homem que produzisse o capital suficiente para arcar com os custos da família já sentia que tinha cumprido seu papel com plenitude. O resto era com a mulher. E o resto era simplesmente tudo. Não é incomum, ainda hoje, São Paulo 2020, eu ouvir um marido reclamando de uma ausência momentânea da mulher e se referir aos filhos deles assim: eu cuidei dos filhos dela enquanto ela saía com as amigas. Então, é como se a mulher, para sair da função das questões afetivas que viram tarefas indelegáveis, precisasse de uma licença do chefe. É como se, quando o detentor do papel de não cuidador da sua própria cria precisasse ser pai, estivesse fazendo uma grande concessão. A razão da estratificação desse papel feminino, na minha forma de ver, está diretamente ligada à matriz da família cristã. Nesta fala terapêutica, eu vou cometer a ousadia de questionar este modelo. Um psicoterapeuta precisa assumir o risco de ser agente de desconstruções, e eu vou assumir aqui. Então eu vou dizer, sem medo do castigo divino, que a família cristã tradicional na nossa cultura é um dos maiores contextos de castração do feminino. E toda vez que a mulher faz um movimento para sair desse lugar de obediência, ela atola a sua mente e o seu psiquismo num pântano de culpa. Mulheres, sede submissas aos seus maridos como ao Senhor. Você tem ideia do significado disso? É cultura. A nossa sociedade foi firmada nesses pilares. Em outras palavras, mulheres, submetam-se aos maridos com a mesma atitude interior que vocês têm quando se submetem a Deus. Isso coloca o marido numa posição de poder parecida com a de Deus. Nesse processo, a mulher vai falhar e a culpa vai ser sempre dela, porque os deuses nunca têm culpa. Resultado: recorrentemente é inegável na nossa cultura. As mulheres se sentem culpadas pelos erros que os homens cometem. E eu não suporto mais a dor de atender mulheres que sofrem violência doméstica em nome de Deus. E a maternidade? Pode existir algo mais gerador de culpa do que isso? As culpas começam na gravidez, porque a relação mãe e filho é uma coisa totalmente romantizada no patriarcado. Toda semana, sem exagero, eu acolho as jovens mães modernas que não se sentem apaixonadas pelo estado de gravidez. Daqui, no meu lugar de terapeuta, eu consigo enxergar a saúde emocional que habita na mulher que questiona se quer ser mãe. Uma mulher que contabiliza tudo que ela vai perder a partir do momento da fecundação. E haja culpa. Haja culpa por não sentir aquilo que a sociedade patriarcal programou que ela sentisse. Imaginem que um dia uma mulher grávida já foi chamada de uma mulher em estado interessante. Estado interessante era uma forma de se referir à gravidez no passado. Durante muitos anos, o mundo da mulher foi todo voltado para dentro, para perto dela. Eu me lembro, eu observava isso e eu era criança. Eu brincava com minhas irmãs de casinha e a gente colocava um lençol grande numa mesa pequena. O lençol, quando ele caía nas laterais, ele formava as paredes da casinha. E ficava tudo fechado, tudo fechadinho, e a gente lá dentro, apertadinhas, fazendo comidinhas, trazendo as bonecas para perto de nós, acalentando perto do nosso corpo. Já os meninos estavam jogando bola lá longe, nos campos grandes, chutando as bolas do outro lado, na trave. Eles friccionavam seus carrinhos no chão e, ao soltar, eles iam para longe deles também. E as pipas, meu Deus, eu tinha muita inveja dos meninos soltando pipas, porque com elas
eles chegavam simbolicamente bem pertinho do céu. Se tomarmos o ato sexual heteroafetivo como metáfora, o homem ejacula para fora dele e dentro dela. E isso, para mim, é a maior simbologia do quanto as questões do feminino são internas e do masculino são do lado de fora. Mas o mundo mudou. A revolução feminista tem sido extremamente bem-sucedida, na minha opinião. E estamos agora nos voltando para fora. O mundo é o limite, mas cada vez que nos abrimos para o longe, a culpa nos recaptura. A culpa é a força que tenta nos reinserir, nos recolocar no interno, no fechado, no limite, o limite que não queremos mais. O contrário de culpa é a liberdade de ser. E ser é algo que nunca foi permitido ao feminino. Historicamente, quando paramos para pensar, ficamos muito impactadas. Só não ficamos mais porque já nos acostumamos e não paramos mais para pensar. Um dia desses, meu neto de 7 anos leu uma piada machista num para-choque de caminhão na estrada e não entendeu. Para explicar o sentido da ironia, eu tive que conversar com ele sobre o feminismo. E foi um momento de muita riqueza para mim, como mulher. Quando eu expliquei para o meu neto que durante muito tempo os homens não cuidavam dos filhos, nem faziam coisas simples como trocar fraldas, ele ficou chocado. Realmente chocado. E se um bebê fizesse cocô na fralda quando a mãe não estivesse em casa, vovó? Ele tinha que esperar a mãe chegar para trocar? Ele falou bem aflito. Eu disse que sim, mas depois fiquei pensando. Não é verdade isso que eu respondi, porque o certo é que as mães não saíam de casa quando tinham bebês, então os pais não tinham que cuidar. Eu disse para o meu neto que há países, e que aqui já foi assim, em que as mulheres não votam, não têm carreira profissional, não dirigem carros, não tomam decisões. E ele, admirado, perguntou: quem fez essas leis tão absurdas, vovó? Eu expliquei que não eram só leis, eram costumes. E aí eu fui estacionando o carro, porque nós chegamos no shopping. E ele falou a parte mais bonita, uma das coisas mais tocantes que eu ouvi de um homem sobre o feminismo. Ele disse: ainda bem, vovó, que eu não nasci nesse tempo horrível. Eu fiquei pensando sobre isso e cheguei a algumas conclusões. A verdade é que nós todas carregamos a herança desse tempo horrível. Muitas mulheres ainda vivem esse tempo horrível. E quando alguma coisa deixa de ser horrível, nós tendemos a sentir muita culpa, porque a verdade triste é que nós já estamos acostumadas ao tempo horrível. Quando algo não funciona bem, sentimos culpa, porque sempre foi cobrado de nós que tudo funcionasse. São muitos anos de cultura de massacre do feminino. Nós, mulheres, somos consideradas a fonte oficial do amor. Eu acho isso tão bonito e até poético, mas só não é mais bonito porque nós fazemos uma confusão medonha. Nós misturamos o conceito de amor com a ideia de servidão. Desconstruir o conceito de servidão, para mim, é o caminho para nos liberar da culpa. Nós já podemos apostar em nós e assumir nossas próprias decisões. É urgente descobrir que não compete apenas a nós fazer o relacionamento amoroso funcionar. Um dia desses eu fiz uma pesquisa informal em relacionamentos heterossexuais que eu considero ótimos. A minha pergunta era: quem pede mais desculpas num conflito? Adivinhe qual foi o resultado? 100% dos conflitos amorosos se resolvem a partir do pedido de desculpas da mulher. O que significa que a mulher pede desculpas, mesmo quando ela sabe que não teve culpa. Então, mulheres, para sair dessa culpa, temos que descobrir nosso lugar no mundo, porque não podemos continuar sendo, culturalmente, a base de toda ação que sustenta os afetos. Mas eu não convido vocês a virarem a mesa e jogar tudo para o alto, não.
Eu convido vocês a não se desperdiçarem nos vínculos. Eu chamo você, mulher que está me ouvindo, a ter seus próprios sonhos, a não precisar agradar, viver se provando e tendo que se justificar. Eu convido a não ter medo de ficar sozinha, a construir uma autonomia tão bonita, tão intensa, na qual você se veja com um significado social, validada socialmente, sem precisar de um homem ao seu lado para fazer isso. Finalmente, eu convido você a deixar a culpa, a sair desse tempo horrível, elastecer a sua casinha apertada, soltar as suas pipas e chegar mais longe, bem pertinho do céu.